E aí, pessoal, tudo bem? Terminou o gauchão. Você sabe a minha opinião. Ganhar gauchão ou não, para mim, é a mesma coisa. O que vale é preparar o time para as competições que realmente importam. Estou falando isso porque o Grêmio ganhou, é hexa? Claro que não. O Inter já foi hexa também. O Grêmio ganhou porque foi o melhor time do campeonato. Aliás, nas duas partidas finais, jogou melhor que o Caxias. Mas não merecia ter ganho. Futebol tem isso, a gente pode dizer que não merecia. Infelizmente, para o meu time número um, que é o Caxias foi aplicado numa expulsão duvidosa lá em Caxias e um pênalti que não existiu aqui e perdeu o campeonato. Mas o Gauchão ficou em boas mãos, ficou na mão de quem jogou melhor, o Grêmio realmente jogou melhor, e tem o Soares, né? O Soares é o grande diferencial desse time do Grêmio. Agora começa realmente o ano do futebol para Grêmio Internacional, porque o Brasileirão e a Copa do Brasil para o Grêmio, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores para o Internacional, esses aí é que vão realmente medir o trabalho que os dirigentes fizeram até agora. O bom trabalho que os dirigentes do Grêmio fizeram até agora. Pô, o Grêmio fez um time novo. O Grêmio se livrou de jogadores sem condições, fez bons negócios, melhorou muito o time e acertou a mão em cheio com esse Soares. Por que o Internacional, para mim, não é um dos favoritos para o brasileiro? Porque não tem um centroavante do nível do Soares. Eu fico vendo o Atlético Mineiro jogar, se tu tira, para mim é o melhor plantel do Brasil, o Atlético Mineiro. Mas sem o Hulk como centroavante, é um time comum. É um time que não assusta ninguém porque não termina as jogadas. Essa é a grande diferença. Por que o Palmeiras ganha? O Palmeiras não tem um 9, não tem um 9 de exceção. Tentou vários, tentou o Navarro, tentou o Flaco, tentou centroavantes. Mas o Palmeiras tem o principal de um time de futebol para mim. Tem um treinador. Um treinador que faz com que o time jogue, seja ofensivo, faça gol, se defenda bem. O erro que o Mano está cometendo. O Mano Menezes tem jogadores bons, tem o goleador do Campeonato Brasileiro e o cara é banco. E ele bota esse enganador do Luiz Adriano. Eu digo enganador porque faz 4 anos que não joga. Pensa que eu tenho alguma coisa contra? Não. Faz 4 anos que ele não joga. Desde que ele saiu do Milan, onde ele foi corrido de lá, ele só vai em timezinho meia boca, em mercados pequenos e não resolve nada. Aí falam que o Ener Valencia vem aí. É outro Luiz Adriano. Nunca jogou em uma liga importante e quando teve na Inglaterra não ciscou também. O Inter precisava de um centroavante de primeira linha. Eu não ganho do Internacional para procurar, mas eu tenho certeza que eu acharia um centroavante para o Internacional. Tenho certeza absoluta disso. Afinal de contas, o Grêmio achou, outros times também acharam. Por que o Inter não pode? O Cano estava aí, o Cano tá jogando, fazendo gol do Fluminense, é um grande jogador. Não, o time tem treinador, o time joga para ele, o time sabe que ele é um jogador de um toque só. O Internacional está errado, claro, com a minha opinião, né? Esse negócio de ficar com dois volantes, dois meio-campistas, pô, tem que parar com isso, tem que botar os três atacantes, o alemão tem que ser o centroavante, o Wanderson de um lado, o Pedro Henrique do outro, e o meio-campo tu bota lá, bota o Johnny, bota o Maurício e bota o Alan Patrick. Ninguém, não é um time muito ofensivo? Sim, é um time ofensivo, mas que tem dois caras pelas pontas que vão marcar com os laterais, que vão descer junto com o ataque dos laterais e vão fechar o meio-campo. Eu não sei por que o Mano insiste nisso aí, a não ser que ele esteja preparando uma surpresa para o Campeonato Brasileiro, a não ser que ele esteja fazendo com que o Inter se acostume a ser atacado para sair no contra-ataque. Bom, mas aí seria mais um motivo para o Pedro Henrique jogar e não o Luiz Adriano. Seja como for, terminou essa encrenca desse gauchão, esses jogos. Eu não gosto, eu gosto de ver o Internacional jogar, gosto de ver o Grêmio jogar para ver os jogadores que estão em campo. O Grêmio, bons jogadores. João Pedro, bom lateral, ótima contratação. O Grêmio não tem zaga. Lateral esquerdo médio. E dali para frente, um time muito, muito tranquilo de arrumar, desde que o Soares jogue. Se o Soares não jogar, o time do Grêmio não vai ciscar. E o Inter é a mesma coisa. O Inter tem uma boa defesa, tem um goleiro duvidoso, tem um meio-campo ainda a ser construído. Falta um 5 bom, falta um 5 que arrume e não tem um centroavante. Duas deficiências graves. Mas a direção do Internacional não se preocupa com isso. Ela se preocupa em contratar jogadores de terceira linha que ninguém sabe quem são. E a base, pessoal? Cadê a base? Paga uma fortuna para esse Grossi, esse argentino que está aí. O cara está 2 anos aí,
desmanchou aquele time que foi campeão de tudo, ganhou 3 títulos no ano do Sub-20, Sub-20, e aí não revelou mais ninguém, mandou todo mundo embora, desmanchou tudo e continua aí. Que diretoria é essa do Internacional? Ninguém sabe quem é o diretor de futebol, tem um executivo de futebol que é um fantasma, que não consegue achar um jogador. Esse é o problema do Internacional. O problema do Internacional é fora de campo, não é dentro de campo. Dentro de campo o Mano resolve, o Silvio Lobo também sabem tudo. Os dois resolvem e ajeitam e tem bons jogadores. Pô, o treinador do Palmeiras reclamou que o grupo é curto, o Cudê reclamou que o grupo é curto, e o Internacional aqui contrata, mas só repõe meia boca. Não tem time titular. Esse é o erro. Tem que botar gente que entenda de futebol no Internacional. O Grêmio botou, o Renato entende de futebol, o Renato chegou lá, o Renato é um marrento, o Renato chegou lá e arrumou o time do Grêmio. O time do Grêmio hoje já tem cara, o time do Grêmio já é falado no resto do Brasil como um ascendente no futebol brasileiro. Por quê? Porque tem alguém que entenda de futebol lá. O Inter não tem diretoria, não tem ninguém para resolver essa questão. É isso, pessoal. Um abraço aí. Bom campeonato para todos nós. A gente volta a falar mais adiante.